Então agora eu vou falar de força entre cargas. Então em 1785, Charles Auguste Coulomb apresentou à Academia Francesa de Ciências uma balança de torção, com a qual conseguiu medir a interação e a força entre duas cargas elétricas. A balança era constituída por uma barra isolante com duas esferas metálicas, a barra isolante e as esferas metálicas, nas pontas, e suspenso por um fio fino de prata aqui. Depois eu vou deixar um vídeo no YouTube para vocês verem. O corpo de prova, preso a outra barra isolante, era introduzido por um orifício superior aqui, Então era introduzido no recipiente da balança através de um orifício localizado na parte superior aqui, A partir dessas observações, Coulomb concluiu que a força de atração ou de repulsão entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa, Então, quer dizer, ele é proporcional à carga elétrica e inversamente proporcional à distância ao quadrado, Então, essa é a base da lei de Coulomb que vai gerar a fórmula da força eletrostática, E com isso também nós vamos falar de campo elétrico, que é a região em torno de uma carga elétrica, dentro da qual ela exerce ações de origem elétrica. Para comprovar a existência do campo elétrico criado por uma carga elétrica, vamos tomar uma carga Q positiva e investigar a existência do campo elétrico que a cerca utilizando as cargas de prova Q1, Q2 e Q3, da seguinte forma. Primeiro, a carga de prova mais Q, colocada nas proximidades da carga mais Q, fica sujeita a uma força de repulsão. Então, ela tem uma força de repulsão aqui. A distância é a mesma. A carga Q tem uma quantidade de carga, diferente da carga Qzão. Se substituirmos a carga de prova mais Q por uma carga mais Q1, mais Q2, mais Q3, teremos as seguintes forças. Força F1 para a carga Q1, que tem uma carga diferente da carga Q. Força Q2 para a carga Q2 e força Q3 para a carga Q3. Todas as quatro cargas foram colocadas na mesma distância D. Então, o experimento consiste no seguinte, eles mediram essa força, mediram a carga de cada uma. Na hora que fizeram a relação entre a força dividida pela carga, F sobre Q, F1 sobre Q1, F2 sobre Q2, F3 sobre QI, deu sempre uma constante, chamada de E. Então, essa constante é chamada de intensidade do campo elétrico, ou seja, a força é Q vezes E. Também pode se calcular dessa forma. Então, todas elas ficou constante, ficou uniforme, porque eu coloquei sempre na mesma distância, Então, quais são as unidades dessas grandezas? A força, a unidade é Newton, a carga elétrica Q, a unidade é Coulomb, e o campo elétrico E, a unidade é Newton por Coulomb. Energia, potencial e trabalho em um campo elétrico. Então, nós temos a figura 1.8 que mostra um corpo A de massa M, a uma altura H, que sofre a ação da gravidade, Então o corpo A está aqui, de altura H, massa M, sofre a ação da gravidade, que tem uma força P, que é a força peso aqui. Então sabemos que esse corpo, quando solto, se precipita até atingir o solo B, onde permanece inerte, Ele vai parar lá, O deslocamento do corpo do ponto A até o ponto B só foi possível porque no ponto A ele tinha uma determinada quantidade de energia, chamada de energia potencial. Quando ele atingiu o ponto B, ficou em estado estacionário, o que nos leva a concluir que a sua energia potencial neste ponto é nula. Então, as variáveis envolvidas foram o peso do corpo, que P é igual a mg, e a sua distância h, D ou h, tanto faz, até a referência, que é o solo. Assim podemos escrever, no ponto A, que se A, que é a energia, vai ser P vezes H, que vai ser mgh, Aqui P está minúsculo, mas na verdade tinha que ser P maiúsculo. Então, mgh vai ser a energia potencial no ponto A. E a energia potencial no ponto B, que é o que se B, vai ser 0, que a altura é 0, vezes P, que vai dar 0. Então, quer dizer, a energia potencial lá onde está o corpo, no ponto A, vai ser P vezes H. P que é mg, P maiúsculo, Tem uma diferença aqui de unidade, mas esse Pzinho minúsculo é o P maiúsculo. Então, a energia potencial de um corpo no interior do campo gravitacional da Terra é determinada pelo produto seu peso pela distância até a sua superfície. Então, as unidades de força, que é Newton, distância D ou H, que é em metro,
a energia aqui sim que vai ser em joule, né, unidade, do sistema internacional. Como o corpo se deslocou do ponto A até o ponto B, dizemos que ele realizou o trabalho. Então o trabalho é o quê? A diferença do deslocamento do corpo, a energia, né, de energia, para ele se deslocar do ponto A até o ponto B. Né? Então a energia é a capacidade de um corpo de realizar trabalho, a energia, o conceito, né? E trabalho determina a variação de energia experimentada por um corpo ao se deslocar de um ponto para o outro no interior de um campo. Pode ser o campo gravitacional ou o campo elétrico, por exemplo. Como o campo elétrico é um campo de forças, como o gravitacional ou o campo magnético, podemos desenvolver um raciocínio idêntico para estudá-lo. Assim, se colocarmos um corpo de prova Q positivo no ponto A, né, vai ter no ponto A do campo elétrico, ele irá adquirir uma energia que se A. Uma vez solto, ele se deslocará no sentido da linha de força, atingindo o ponto B. Na verdade, como as cargas são positivas, então ele vai seguir a força que vai ser repulsão, né, entre a carga Q positiva e essa carga de prova Qzinho, né? Então vai sofrer uma repulsão e vai se deslocar da distância dA até a distância dB. Então ele tem um deslocamento. Isso aqui tem uma diferença de energia, né? Então essa diferença de energia entre esses dois pontos é justamente o trabalho realizado por esse corpo através, né, da força de repulsão, né? O trabalho também pode ser calculado pela força vezes o deslocamento, né? No caso aqui, né, a força vezes o deslocamento utilizado vai ser a diferença entre dB menos dA, né, que foi essa distância que ele deslocou, né? Vai ser o delta AB, né? Delta BA, quer dizer, distância D menos distância dA. Vai ser a questão do trabalho realizado, né? Ou pode ser calculado pela energia, né? A diferença de energia, se você tem energia, em joule. Então, no potencial elétrico, vamos supor esse diagrama aqui, ó, que nós temos a carga Q, um ponto P aqui, que é a distância D, né? Então, supor um campo elétrico criado por uma carga Q e colocar no ponto P, situado a uma distância D dessa carga, né, várias cargas, Q1, Q2, Q3, Qn. Né? Com este experimento, podemos constatar que o coeficiente da energia potencial pela carga é constante para um determinado ponto. O que ele quer fazer é o seguinte, você tem Q1, ele vai ter uma energia Xi1. Q2, carga Q2, energia Xi2, Q3, energia Xi3, Qn, energia Xn. Faltou um N aqui, que ele está aparecendo aqui. Então, essa relação Xi1 sobre Q1, energia sobre a carga, para todas as cargas vai ser constante. Então, essa razão aqui, entre a energia pela carga, nós damos o nome de potencial elétrico do ponto. Então, esse ponto, por causa dessa distância D da carga Q, tem um potencial elétrico, né? Representado pela letra V. Então, V é a energia dividida pela carga. Potencial elétrico é a energia potencial por unidade de carga. Aqui estão as unidades do sistema internacional, energia é joule, carga elétrica é coulomb, e potencial elétrico é o volt, né? Que é joule por coulomb, né? A diferença de potencial a gente vai ver daqui a pouco. Então, analisando essa figura 1.10 aqui, agora a figura 1.10, podemos escrever as seguintes relações. Aqui tem um erro aqui, mas na tabelinha explica bem como é que fica essas relações, né? VA vai ser a energia do ponto A, né? Nós temos uma carga no ponto A e uma carga no ponto B aqui, ó, tá vendo? A mesma carga agora no ponto B. Então, a energia de A dividido por Q, ou seja, a energia de A vai ser Q vezes VA. E VB, se a carga estiver no ponto Q aqui, que é uma distância maior da carga Qzão, vai ser energia de B dividido por Q. Ou energia de B vai ser igual a Q vezes VB. Então, para achar o trabalho realizado do deslocamento da carga do ponto A até o ponto B, a gente faz que o trabalho de A até B vai ser energia de A menos energia de B. Ou seja, o trabalho de A até B vai ser que substitui as energias, né, pelos potenciais, vai ser Q que multiplica VA menos VB. Na verdade, vai ser QVA menos QVB. Você coloca o Q em evidência, vai ficar QVA menos VB. Né? E aí tem uma observação importante que a gente vai avaliar a figura lendo o texto. As cargas, quando são positivas em relação à carga Q, a carga Qzão sempre positiva. Considerando que as duas sempre positivas, se as cargas de prova Qzinho forem positivas, elas se deslocam de um ponto de maior para o menor potencial. Então elas vêm do maior potencial para o menor
potencial. É isso que acontece. Elas vão se repelir e vão para um ponto de menor potencial. Porque quanto mais longe aí da carga Qzão, menor vai ser o potencial. Já as cargas negativas, né? As cargas negativas, já que há uma força de atração, se deslocam de um ponto de menor potencial do B para um ponto de maior potencial. Então isso tem tudo a ver com a questão da força eletrostática, né? A força eletrostática de cargas de mesmo sinal se repele. Então, para esse caso aqui, né? Como existe a repulsão, ele vai passar de um ponto de maior potencial para o de menor, né? Vai realizar trabalho executando esse deslocamento aqui. Já essas cargas têm sinais contrários, então elas vão se atrair. Então, as cargas negativas elas têm a tendência de se aproximar da carga Qzão, então elas vão do menor potencial para o maior potencial. Então, o potencial também ele é inversamente proporcional à distância, né? Então, quanto menor a distância entre a carga Qzão, maior vai ser o potencial elétrico. Então, pela relação anterior, a gente escreve que VA menos VB vai ser o trabalho dividido pela carga, né? Então, a diferença VA menos VB é chamada de diferença de potencial, também chamada de DDP, ou representado por VAB, U ou simplesmente V. Né? Então, é essa diferença de potencial que a gente vai trabalhar em circuitos elétricos. Né?